Uma saudação ao missionário Miguel Bermúdez Marim e a todos os ministros e irmãos reunidos aí em Torreón, México, e também a todos os que estão conectados através da internet ou outro meio de comunicação. É realmente um privilégio e uma bênção poder mandar essa saudaçãozinha a todos e cada um de vocês hoje sábado, 9 de julho deste ano 2022. E pedir ao Senhor que continue nos abrindo as Escrituras, continue nos abrindo entendimento para compreender a obra, o programa divino que Deus está fazendo hoje, neste último dia, em tempo presente, para que assim não nos passe despercebido todas as promessas que veio falando através dos profetas do Antigo Testamento e do Novo Testamento e mais abertamente através do reverendo William Branham e do anjo do Senhor Jesus Cristo, William Soto Santiago. Lhe foi mostrado a Daniel, através desse arcanjo, o arcanjo Gabriel, o qual tem acesso ao livro da verdade. Ele mostrou ali tudo que Deus estaria realizando no fim do tempo, ou seja, estava revelando os trovões. Ou seja, Daniel escutou os trovões e também a João revelou os trovões, o que estava escrito no livro da verdade. Isso é o que falamos um pouquinho ontem à noite. Ou seja, que esse arcanjo tocou a trombeta na primeira vinda do Senhor e disse o irmão Branham que tocará a trombeta na segunda vinda do Senhor. Ao tocar a trombeta, está dando esse som certo para que o povo se prepare para receber sua vinda. E na primeira vinda cumpriu tudo o que os profetas do Antigo Testamento profetizaram, revelaram que seria a vinda do Filho do Homem em sua primeira vinda, cumprindo a obra de redenção. E sua culminação foi ali, na cruz do Calvário, a obra pela qual ele veio a este planeta Terra, em sua primeira vinda. E para sua segunda vinda, ele anunciou, tocou a trombeta, anunciando a segunda vinda do Senhor. Assim como no tempo de Abraão, onde encontramos essa visita de Melquisedeque ali a Abraão, essa visita e deu pão e vinho. Essa visita se repetirá neste tempo no qual estamos vivendo. E a vinda do Senhor, que é o cumprimento do sétimo selo, seria um segredo por completo. Não se saberia como seria e como viria. O irmão Branham nos falou bastante claro de como seria este mistério, mesmo que não abriu completamente, porque ele disse: nisso não há no que se basear, ou seja, não estava escrito, mas os detalhes que nos deu luz com referência ao cumprimento do sétimo selo, que é a segunda vinda do Senhor. No livro, na mensagem Quem é este Melquisedeque, página 24 deste livro, deste folheto, que foi o que lemos ontem, e ficaram algumas
alguns extratos sem ler, vou aproveitar e ler deste extrato, onde ele diz, página 24, Jacó lutou toda a noite e não quis soltá-lo até que ele o abençoou. Isso é correto. Batalha pela vida. E depois de que a batalha se acabou, e ele escreve do sétimo selo, então Deus dá a você de si mesmo. A teofania, ele escreve. Isso é sua verdadeira comunhão. O pão e hóstias somente representam. Vocês não devem tomar, a não ser que tenha lutado e tenha se tornado parte de Deus. Ele escreve, nascido de novo. Recordem, neste tempo a comunhão nunca tinha sido instituída, senão até antes da morte de Jesus Cristo, centenas e centenas e centenas de anos mais tarde. Mas Melquisedeque, depois de que seu filho Abraão tinha ganhado a vitória, Melquisedeque se encontrou com ele e deu vinho e pão, mostrando que depois de que esta batalha terrestre tenha acabado, nos encontraremos com ele nos céus e tomaremos a comunhão outra vez. Será a ceia das bodas. Eu não tomarei mais do vinho, nem comerei do fruto até que coma e o beba com vocês de novo, no reino de meu Pai. E ele escreve, com Moisés e Elias, dispensação do reino. Notem outra vez, Melquisedeque foi se encontrar com Abraão, antes que ele regressasse à casa. Que tipo tão formoso temos aqui, Melquisedeque se encontrando com Abraão, antes que ele regressasse à casa, depois da batalha. Nós nos encontramos com Jesus no ar antes de chegarmos à casa. Isso é correto. 1 aos Tessalonicenses não diz isso, porque nos encontramos com ele no ar. Nos diz na mensagem, olhe, pregado em 28 de abril de 63, você, o melhor, está olhando ao que você sabe que assim aconteceu. Olhe seu alvo. Veja onde eles acertaram no alvo. Se eles acertaram no alvo naquele dia, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Enfoque deixando fora todos esses credos e coisas que você se embaraçou. Regresse à palavra, depois confesse sua incredulidade e permita que Deus tome seu Espírito Santo e assim focará seu olhar diretamente em Jesus Cristo. Então, estaremos olhando e não ao que alguém mais disser, nem sequer ao que diga o doutor, tão bom como pudesse ser. Ele tem seu lugar. A igreja, tão boa como ela, tem seu lugar. Não negamos isso, mas isso tudo tem seu lugar. Disparará, mas não acertará no alvo. Só aqueles que esperam e escrevem. Segunda vinda. A Cristo pela segunda vez, esse é o alvo. Depende do que vocês estão olhando. Ele escreve, espera sua segunda vinda. Ele escreve, olho. Como que olho? Preste atenção. Ou seja, que neste tempo temos que estar com os olhos bem abertos para o cumprimento desta parte final da terceira etapa, onde antes de que ocorram todos estes milagres, Deus estará operando no meio da sua igreja através desse ministério que Deus está levantando e está operando no meio do povo de Deus de uma forma tão simples que a mente humana é algo inconcebível.
é algo que a pessoa pode dizer, mas se é que é impossível que Deus neste tempo no qual Ele vai fazer essa mudança de reino, Ele vai mudar o reino dos gentios e vai colocar o reino do Messias Príncipe, vá culminar seu programa com um ministério tão simples, uma pessoa tão simples, que à vista não preenche nem os requisitos para isso, mas para a vista de Deus é possível. Porque para Deus tudo é possível. Portanto, aí há algo do qual houve esse silêncio no céu quando foi aberto esse mistério. E se vocês buscarem, escutei uma partezinha somente onde o irmão Miguel esteve falando porque estava me preparando para mandar essa saudação e ele disse de algo que ia falar e creio que falou bastante claro. Talvez falarei algo aqui para que vocês estejam conscientes do que Deus está fazendo neste tempo, o qual dará fé de rapto. Porque essa chave é algo que não está escrito. Ou seja, não está escrito e está escrito. Porque notem nisto. Na página 80 diz dos selos, então saiu o Cordeiro e seus dias de intercessão tinham cessado, os dias de mediação. Então é quando este anjo aparecerá. Espere até que cheguemos aos mesmos selos e ele dirá, o tempo não será mais. Então entra a meia hora de silêncio. E notem bem as coisas que acontecerão durante essa meia hora do sétimo selo. Primeiro Deus. Tem outra parte onde diz, e veremos onde está isso escrito. Para o cumprimento do sétimo selo, o qual foi aberto no céu, e isso ocasionou esse silêncio. É nesse tempo que na terra estará ocorrendo algo pelo qual todos no céu deixaram de tocar, deixaram de cantar, todos esses anjos, querubins, serafins, diz Isaías ali que eles louvavam a Deus, diziam, Santo, Santo, Senhor. Isso está no livro do sétimo selo. Todos deixaram de tocar. Todos deixaram de cantar. Houve um silêncio como de morte. Diz ele ali. E se alguns se movessem, disse o irmão Branham, que poderia revelar algo. 465. E o diabo poderia trazer essa imitação, ou seja, poderia imitar. Isso diz no livro dos selos. E no livro de citações está na página 99 do livro de citações este extrato, parágrafo 857, e diz, recordem, Satanás tentará imitar, ele tentará imitar toda coisa que a igreja fará. Ele tentou fazê-lo. O notamos claramente no anticristo, mas essa é uma coisa em particular que ele não poderá personificar. Sobre isso não haverá copiadores. E assim será, porque ele não sabe, não há forma de sabê-lo. Essa é a terceira etapa. E ele escreve em cima, o sétimo selo é a terceira etapa. Ele escreve, Satã imitará, tracinho,
o fez nas eras. Ontem à noite falamos, mas não tinha a citação na mão. E aí é onde ele escreveu. Satã imitará. Ele fez nas eras. Ou seja, aqui não é de estranhar que neste tempo também surjam imitações para quando Deus começar ou tiver cumprido o que tem que cumprir no meio da terceira etapa, no cumprimento do sétimo selo plenamente, vão dizer, este é outro mais que saiu, como aquele, ou como aquele, ou como aquele. Vem? Sempre o diabo tenta se adiantar para confundir os escolhidos de Deus, mas neste tempo os escolhidos não serão enganados. Os escolhidos são predestinados desde antes da fundação do mundo, e esses escolhidos têm essa percepção profética que olharão a palavra, olharão a arca, olharão atrás do véu e dirão, disto eu vou me agarrar e não soltarei, até que nos dê toda a bênção que eu necessito, porque eu necessito ir-me daqui. Portanto, este ministério tem essa bênção e eu não vou soltá-lo. Eu vou agarrar esse ministério com as mãos da fé, com a poderosa mão da fé, e agarrarei e não soltarei. Esse é o escolhido de Deus, que verá a palavra. Não verá como virá, nem como Deus vai cumprir. Verá a palavra. Ao vê-la sendo cumprida, sendo manifestada através deste ministério, estará vendo Deus cumprindo o que foi prometido para dar a fé de rapto, para dar a fé de transformação. Não duvidará, não vacilará em se agarrar desse anjo, ao contrário, se agarrará firmemente e estará braço a braço recebendo tudo que Deus está dando neste tempo final, que produzirá essa fé de rapto. E tudo isso está ocorrendo dentro já da meia hora de silêncio. E já se cumprirá plenamente essa meia hora de silêncio quando estiver em cumprimento pleno a visão da carpa. Mas todos estes eventos que estão ocorrendo de uma forma simples, já estamos dentro dessa meia hora de silêncio. Página 465 diz, notem que a abertura deste selo foi tão tremenda que o próprio céu foi silenciado pelo tempo de meia hora. Agora, é tremendo? O que é? Não houve nada que se movesse para esse tempo. Uma meia hora pode ser que não seja muito tempo se você está se divertindo, mas estando em suspense entre a vida e a morte, pode ser como um milênio. Isto foi tão grande que nem o próprio Jesus falou disso, nem nenhum dos demais. João não podia escrever nada, não. A ele foi proibido escrever sobre isto. Somente disse que havia este silêncio. Os 24 anciãos diante do trono tocando suas harpas, eles cessaram de tocar, os anjos cessaram de cantar. Pense nos querubins e nos serafins, que Isaías viu lá no templo, com seus três pares de asas, tinham duas sobre a cara, duas sobre os pés, e com duas voavam. De noite estavam diante de Deus, dizendo, Santo, 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 é Deus Todo-Poderoso. E quando entrava ao templo, viu que tremiam as colunas do templo com a presença desses anjos. E agora esses serafins e santos se calaram, os anjos cessaram de cantar. Não havia nenhum louvor, nem nenhuma adoração ao redor do altar. Não havia nada, havia um silêncio como de morte, pelo tempo de meia hora. Todas as hostes celestiais estavam em silêncio por essa meia hora, quando foi aberto este mistério do sétimo selo no livro da redenção. Pense, mas sim está aberto, porque o Cordeiro abriu. O que eu creio é que todos estavam dominados por um temor reverencial. Não sabiam, mas de repente ali estava. E eles cessaram, pararam de fazer tudo. Ou seja, e ele escreve silêncio por meia hora. E embaixo temor reverencial. Ou seja, e aqui vou fazer uma recomendação pessoal a todos e cada um de vocês. Lá no céu, todos foram dominados por esse temor reverencial. E houve esse silêncio como de morte, um silêncio sepulcral. E agora você aqui,
Eles estão em silêncio ali, vendo tudo o que está ocorrendo aqui. Numa ocasião, um irmão me disse, é como se tivessem tirado uma foto e você ficou aí retratado. Como que ficou tudo? E assim é a atitude que estivemos assumindo neste tempo, onde no céu e esse temor reverencial, e aqui na terra, Deus está nos olhando. E há uma parte que agora me veio à mente, onde o irmão Branham disse que ele está olhando desde cima, com os olhos, com os binóculos, algo assim, ele escreve Moisés e Elias. Ou seja, tem algo ali, vamos conseguir em seguida para já terminar e não ser muito longo agora, e depois conseguimos. Agora, se eles estão num temor reverencial lá no céu, minha recomendação a todos vocês, e a mim também, é que estejamos nesse temor reverencial e ter respeito a tudo que Deus está fazendo neste tempo. Pelo bem de cada um de nós, devemos ter este temor reverencial. Não tomar isso e não falar demais, não falar loucamente como falou ali a esposa de Ló. Não falar como fato, mas que se o que não entendemos agora, guardamos no coração e pedimos a Deus que nos ajude. Porque depois que estivemos toda essa trajetória, fomos chamados e juntados com a mensagem de grande voz de trombeta que o anjo do Senhor Jesus Cristo nos trouxe, William Souto Santiago, já estamos aqui, pertinho de entrar à Terra Prometida. Vamos então, por uma palavra mal colocada, vamos estar cruzando já para a parte de blasfemar ou de estar contra o programa divino. E minha recomendação novamente é melhor coloque-se a orar. A essas alturas, vamos dizer, se ainda há alguém que não entende essa etapa, melhor ore. Peça a Deus que te dê sabedoria, conhecimento e entendimento. Sempre Ele nos dizia o que não entendes agora, entenderás mais adiante. E, sobretudo, não olhe o véu de carne. Não olhe o instrumento pelo qual Deus está fazendo e cumprindo tudo o que Ele prometeu. Veja a palavra e não falhará. Acertarão no alvo. Essa é uma chave e uma recomendação da minha parte. E, como diz ali, na mensagem, e continuando aqui com o estudo, tem algo aqui que eu também queria ler, que ele nos diz, onde ele tipifica a Josué e Caleb como Moisés e Elias. Veja o que diz aqui na página 9 da mensagem Voltai-vos ao Norte. Isso serviu o seu propósito muito bem. Mas o tempo veio, quando já não servia mais, Deus deixou morrer e assim poder tomar a graça e fazê-los cruzar e colocá-los posicionalmente em seus lugares na terra prometida. Assim que a graça, Deus colocará cada coisa, profetas, mestres e tudo demais. As denominações não podem fazer isso porque tem um montão de presbíteros para colocar as mãos em cima. Não significará mais do que lançar água sobre eles. Se necessita o Espírito Santo para separar a Paulo e Barnabé. Foi necessário o Espírito Santo para separar esses homens e mulheres e colocá-los em sua posição em Cristo. Isso é verdade. Ele escreve do lado, Moisés e Elias. Agora, encontramos que eles viajaram dali a Cades Barneia. E aí foram eles fizeram o seu erro mais fatal que jamais tenham feito. Israel cometeu um verdadeiro erro quando chegaram a Cades Barneia. Quando eles tinham enumerado, tinham suas 12 diferentes cabeças, 12 grupos diferentes deles, e eles
E eles foram enviados à terra prometida para espiar, para ver o que podiam conseguir, qualquer informação que houvesse dentro. Quando eles regressaram, mas vemos que 10 deste grupo disseram, é impossível tomá-la, simplesmente não podemos fazer, é muito trabalho, muito difícil, somos muito pequenos ao lado deles, porque parecemos gafanhotos. Mas aí haviam 2 que tinham a evidência, eles estiveram em algum lado. E quando regressaram, eles tinham os frutos da terra. Capte isso bem. E ele escreve em cima, Josué e Calebe, Moisés e Elias. Eles regressaram sabendo que estiveram dentro e trouxeram de regresso a evidência de que era uma terra boa. E assim é como chegamos ao nosso avivamento aqui, assim como a ninhada de ovos de galinha, como uns 2 de uma boa ninhada. E a única coisa que você sabe é que Josué e Calebe regressaram com a evidência de que a terra era boa. Tinham a evidência. E essa é a obra que esses ministérios estão fazendo neste tempo, dizendo ao povo que a terra é boa e que vamos conquistá-la. Vamos conquistar as promessas da terra prometida do novo corpo, porque é uma promessa e a terra é boa. Ou seja que toda essa mecânica de como estará sendo produzida essa terra prometida em cada um de nós, nos dando esse corpo eterno e glorificado, tudo isso, Deus o permanecerá ou deixará em segredo, para que assim não surjam imitações e o inimigo de Deus não se adiante a essa etapa, essa parte tão importante desses frutos dessa terra prometida. Mas ele não saberá esse mecanismo, ou seja, a mecânica, mas os escolhidos sim saberão. Ou seja, saberão como está funcionando em cada um deles. Consequentemente, vamos dizer, saberão a mecânica, porque veem que a dinâmica está funcionando em suas vidas, automaticamente conhecerão que é isso que estará acontecendo através desses ministérios, que a mecânica funciona. Portanto, ao crer, automaticamente estará recebendo e aceitando a maneira de Deus, ou seja, a mecânica, para poder cumprir isso que eles estão recebendo, que de maneira milagrosa, através da palavra, está acontecendo em suas vidas. E eu espero que tenha explicado e tenha mostrado isso de uma forma que o entendam, porque vemos que, por um lado, Moisés somente conhecia a mecânica. Os demais não tinham que conhecê-la. Não tinham que saber como era que ele trazia as moscas e traziam todas essas pragas. Eles não tinham que saber a mecânica, eles tinham que ver a dinâmica. E, para esclarecer um pouquinho essa parte que eu falei, nós conhecemos que a mecânica está funcionando. Como é que Deus está fazendo? Isso não é nosso assunto. Por isso digo que conheceremos como, porque isso em cada um de nós está fazendo um fruto, e o fruto está produzindo fruto, e o fruto é que de dentro para fora estamos sendo mudados com esses frutos dessa terra prometida, que vem por meio da palavra, e estamos sendo rejuvenescidos ao redor dessa palavra, e estamos vendo que está funcionando, porque em cada um de nós nos admoesta toda essa palavra, e vemos aqui, vemos ali, vemos como vamos colocando todo o nosso lar em ordem, toda a nossa casa espiritual em ordem, porque vemos que esses frutos que foram trazidos da terra prometida são frutos
que estão nos dando de dentro para fora, produzindo de dentro para fora essa mudança interior, porque é ao redor da palavra que Abraão e Sara foram rejuvenescidos. Todo esse mistério estivemos vendo aí, mas estamos vendo e continuaremos vendo à medida que Deus vá nos falando por meio da palavra, da mensagem que já nos foi trazida, lendo todos estes escritos, porque ao redor dessa palavra, que todos e cada um vamos ser transformados. Ou seja, essas ferramentas que Deus nos deixou, nos deu, é para isso. Como você, se Deus diz, comece de dentro para fora e vamos construir um novo templo para eu habitar. E, vamos dizer, falando literalmente, te dá o cimento, vai te dar areia, as pedras, tijolos, vai te dar os vergalhões, te dá até o plano. Diga, e vai dizer, faça isso assim, você diz, não, eu não quero nada disso. Eu quero somente o que está ali escrito nos desenhos, vamos dizer, do arquiteto. Neste caso seria a Bíblia, que ali diz que afinal trombeta, se tocará a trombeta, os mortos ressuscitarão e nós seremos transformados. Eu com isso me basta. Mas para isso, Deus está te dando as ferramentas para ir construindo todo esse templo espiritual de dentro para fora, para habitar Deus em toda a sua plenitude, dentro dessa teofania e ser transformado. Há um processo e há uma ordem para tudo. E Deus está nos dando essas ferramentas, estes materiais, para que cada um de nós cheguemos a ter pronto, preparado este templo, esse templo espiritual, esse templo como corpo espiritual e também como corpo físico. Ou seja, que estejamos prontos em alma, espírito e corpo para receber nossas teofanias. É o tempo mais glorioso e maior de todos os tempos, onde Deus está nos dando tudo o que tinha ali Enoque. Enoque tinha a fé de rapto, ou teve a fé de rapto e foi raptado. O mesmo que ocorreu com Elias. Ou seja, que foram filhos de Deus, seres humanos, que obtiveram esse conhecimento. Mas ali não diz como. Ou seja, não está nos mostrando ali a mecânica. Aqui está sendo dada, tudo que ao redor do que aconteceu com Abraão e Sara também. Agora, Deus está nos dando tudo isso, mas como é tão simples, que à vista dos olhos de cada um de nós, não podemos talvez ver a magnitude do que Deus está nos dando neste tempo. Gostaria de prolongar tanto e falar tanto a vocês de tudo que está aqui escrito nestes livros, que estive por horas e horas, pela graça de Deus, vendo tudo o que há e o que pude falar a vocês. Talvez uma partezinha do que Deus me permitiu falar, para que entendam e compreendam a importância dessa etapa. Porque sem isto, ninguém pode ser raptado. Sem isto que está sendo dado, não há transformação nem rapto. E posso dizer com toda segurança, porque essa etapa não estava escrita. E sim estava escrita. Ou seja, não pode haver uma imitação disto.
Por isso a fé de rapto tinha que vir neste tempo no qual estamos vivendo. Não podia vir antes. E tudo isso está na mensagem que nos trouxe o anjo do Senhor Jesus Cristo, William Soto Santiago. Não há outra mensagem. É a mensagem do anjo. É a mensagem do arcanjo Gabriel que tem acesso ao livro da verdade. Mas Deus sempre usa um instrumento pelo qual revela, dá cumprimento tudo que os profetas de Deus não cumpriram em sua vida. Ou seja, em tempos passados, profetas que não cumpriram o que eles falaram, vinha a ser cumprido em outro profeta. Assim aconteceu com Elias e Eliseu cumpriu. E assim aconteceu com diferentes profetas do Antigo e do Novo Testamento. É como... Tem uma partezinha aqui também, já para terminar. Diz essa parte na página 75 dessa mensagem. Quem é este homem? Ontem lemos um extrato também no estudo. Diz, portanto, vamos conhecê-lo. Vamos ver pregando. Vamos nos beneficiar do que for falado através dele. Mas não queremos entrar em fanatismos, mas que olharemos através do véu de carne e veremos Deus e serviremos a Deus. Ele, o véu de carne por si, não terá o nome nele, porque já o tinha o véu de carne de Elias. O nome eterno do Senhor estava em Elias. E agora, quando aparecer, Moisés vem proclamando e revelando este nome. Não foi isso o que Moisés fez quando foi ao povo de Israel? Quando se encontrou com o Senhor na sarça? Naquele monte, Deus falou desde aquela árvore. Moisés disse, qual é teu nome? E Deus revelou a Moisés seu nome. E ele disse, porque eu vou para lá e me perguntam pelo teu nome. E o que eu vou dizer? Então disse, pois meu nome é tal. Então diga, eu sou. Me enviou, vem? Assim aconteceu lá no hospital. Falamos muitas coisas, das quais eu guardarei meu coração, mas uma das coisas que eu dizia, me lembro, mas o que eu vou dizer a Miguel? Mas o que eu vou dizer aos ministros? O que eu vou dizer aos irmãos? E aí ele me falou um montão de coisas muito importantes, nas quais eu vi como Deus veio cumprindo cada uma delas. E é algo que nem eu mesmo sei como Deus veio operando em tudo isso, sem ser uma coisa, que é Deus quem está em cena. Isso sim tenho, bem, mas bem claro. Continua dizendo, então ele foi falando nesse nome, e aí ele me disse, Benji, este é o nome. E agora, por todos estes escritos, por toda a Bíblia, pelo livro de citações, ouvimos e confirmamos que esse é o nome. Então ele foi falando nesse nome e os tirou com esse nome, mas o que aconteceu? As pessoas não podiam pronunciar porque estava esse nome, essas 4 letras, 4 consoantes, J, V, H, U, isso era impronunciável lá, mas quando Moisés vier aqui, nesse tempo para passar aos 144 mil da dispensação da lei, passá-los à terceira virá com o nome de Deus. E ele, nessa ocasião, vai pronunciar e vai nos ensinar como pronunciar. Vem? Assim que Deus revelou seu nome a Moisés e ele falou, disse ao povo que Deus tinha revelado. Também assim será neste tempo. Deus vai revelar seu nome a quem? Deus revelará seu nome a Moisés e ele nos revelará a nós e também aos 144 mil. E tudo isso é uma forma tão simples que se não vigiarmos, nos passará por cima. E estaremos vendo já o cumprimento de outras coisas. E diremos, mas não se supõe que haveria um rapto? Vem, já passou. E não perceberam. Ou seja, que essa etapa, onde no céu há esse temor reverencial, onde há silêncio, estão todos esperando por nós.
Por isso devemos tomar este tempo muito, mas muito a sério. E tem uma parte aqui onde eu li faz pouco tempo. Vamos ver se eu consigo. Aqui onde diz na página 155, parágrafo 1387. Agora, em fazer isso, vim aqui com o propósito de ensinar as últimas taças, as últimas 7 pragas e as últimas 7 trombetas e os últimos 7 trovões do livro do Apocalipse, ligando juntos nessa hora em que vivemos, para prosseguir depois da abertura dos 7 selos, as 7 eras da igreja, pelo qual não poderíamos ter espaço para fazê-lo. Assim espero que tão pronto quanto puder nós possamos obter um lugar suficiente para isso, quer seja aqui em Louisville, New Albany, ou quer que coloquemos uma carpa, uma tenda, para que assim somente possamos ficarmos por todo o tempo que o Senhor nos guia a estar. E aí ele escreve, talvez alguns perceberam, ali no domingo ele escreve ali, 2002, carpa. E também, se vocês buscarem na 1353, onde ele diz, já vejo por aqui, aqui o irmão Miguel já está, terminou o Josué que estava falando agora, já passou o irmão Miguel, assim que tenho que avançar, porque eu tenho o computador ali olhando a atividade lá. E aqui estou gravando. Mas já para terminar, página 152, parágrafo 1353 diz, estamos esperando tão pronto, tão rápido possível, encontrar uma forma onde possamos trazer todos juntos, talvez debaixo de uma carpa grande, de uma tenda grande, onde estou me sentindo realmente, definitivamente guiado para pregar sobre as 7 últimas taças na Bíblia. E ele escreve carpa e as 7 taças. E ele escreve do lado 2002. E vou dizer algo do qual ele me falou nessa noite. E tem a ver com o ministério que começou ali em 2002, quando o irmão Miguel orou por este servidor. E já aí lhes disse bastante. Ou seja, que esse ministério que começou ali em 2002 tem a ver com o cumprimento da visão da carpa. Assim que algo grande está se preparando para Deus fazer no meio do povo de Deus, o qual dará a fé de rapto, a fé de transformação. E já para terminar, vamos ver se eu consigo rapidinho aqui uma parte. Na página olhando o que não se vê, aqui diz página 19, vamos ver. Diz,
Página 19. Este panfleto tem diferentes temas. É da mensagem Visões de irmão William Branham de 1960. Falando da terceira etapa, diz: não haverá fim à linha de oração, porque continuará por horas e horas. E veja o que nosso Senhor se prepara para fazer. Agora, a coisa que acontece ali, quando ele relatou, agora recorde. A Bíblia está aberta, minha mão sobre meu coração. Um humano neste mundo nunca saberá. Isso está também no livro de citações, mas aqui neste panfleto, eu li para ler o que ele escreve ali. Diz: um humano neste mundo nunca saberá. Escreve o irmão William. E também escreveu O Segredo das Curas no Quartinho. E esse ministério conhecerá tudo isto e não dirá a ninguém. Porque essa parte o povo não tem que conhecer como. Porque já para, vamos dizer, para essa altura, o povo já conhecerá que dentro de cada um deles, como templo espiritual de Deus, como carpa, como lugar pequeno, porque as eras, ele disse que o corpo, vamos ver se também consigo rapidinho aqui, que ele diz que o corpo é a carpa. Ou seja, cada um nesse quartinho pequeno que é lá a alma de cada um conhecerá e saberá que essa cura será uma realidade em sua vida. A cura do corpo temporário, corruptível, e temporário será uma cura de transformação para esse novo corpo. Isso é o que estará ocorrendo no quartinho de madeira. E aí podemos deixá-lo para não falar o que não deve se falar. Livro das Eras, página 10 e 11. Voltemos à Bíblia para ver o que ele era no princípio, segundo a revelação que ele deu de si mesmo. O grande Jeová apareceu a Israel numa coluna de fogo, como o anjo do pacto. Ele viveu nessa coluna de fogo e guiou Israel diariamente no templo. Ele anunciou sua vinda com uma grande nuvem. Então, um dia ele foi manifestado em corpo nascido de virgem, o qual foi preparado para ele. O Deus que morou entre as tendas de Israel agora se vestiu em uma tenda de carne e morou com o homem entre homens. Mas ele era o próprio Deus, o mesmo Deus. E ele escreve: o pilar de fogo, a carpa é igual o corpo. A Bíblia ensina que Deus estava em Cristo. O corpo era Jesus. Nele morava toda a plenitude da divindade corporalmente. Bom, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que Deus continue nos abrindo a entendimento, continue nos abrindo as Escrituras e que continue nos preparando para a nossa transformação. E estamos acertando no alvo e acertaremos no alvo da terra prometida do novo corpo e obteremos a terra prometida, que é o novo corpo. Vamos ser transformados, porque ele prometeu, porque é uma promessa para os filhos e filhas de Deus neste tempo final. Estariam vendo Deus, o pilar de fogo, atuar em cada um dos seus filhos por meio da palavra sendo trazida. E essa palavra é a que contém todas essas ferramentas que cada um de nós necessitamos para as finalizações deste templo que esteja pronto, preparado para receber a plenitude do Senhor, que é do que Deus foi preparar lá na sexta dimensão. Vou, pois, preparar lugar para vós. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estou, vós também estejais. Que assim seja. Em breve, que Deus nos perdoe se falhamos
em ver o cumprimento de tudo que Deus está fazendo. Que Deus nos perdoe, que Deus olhe nossa intenção no coração, que Deus nos admoeste, que entre esse temor reverencial como está agora mesmo no céu, e esse temor reverencial nos ajude a meditar nessas coisas e colocá-las por obra. Que não seja que em seguida nos encontremos contra o programa de Deus e depois virá o choro e o ranger de dentes na grande tribulação. Não desejamos isto. Assim que pedimos ao Senhor que nos perdoe, que nos ajude, porque o que desejamos é já entrar nesse novo corpo e já por esse comandante e chefe que é o anjo do Senhor Jesus Cristo estar de 30 a 40 dias e depois ser raptados e levados à ceia das bodas do Cordeiro. Ore muito pela atividade de amanhã, que é uma mensagem muito importante para que Deus continue nos abrindo entendimento, continue nos abrindo as Escrituras para compreender todo o programa que Deus tem para este tempo, qual é de culminar seu programa em uma grande carpa catedral. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde. Muito obrigado por vossa amável atenção. Deus te abençoe, irmão Miguel, Deus te guarde. Aprecio muito todas essas palavras que nos falou. Tenho que escutar porque coloquei em mute, em silêncio, em mudo, enquanto gravava. Queria continuar escutando, mas continua prolongando o tempo e não podia gravar. Depois dessa saudação, assim que escutarei, mas obrigado por todas essas palavras que são de ajuda e crescimento para todo o povo de Deus e que todos estejam vigilantes para o cumprimento, para que isso não passe por alto, o cumprimento das promessas para este tempo. Vigiando e nos preparando, vigiando e nos preparando para entrar à terra prometida. Deus os abençoe e Deus os guarde a todos.